Bom, moçada, e para terminar, né, faltou falar aqui sobre a Revolução Bolivariana e o socialismo do século XXI, né? Então, afinal de contas, o que que é essa Revolução Bolivariana que foi proposta pelo Hugo Chávez, assim como o socialismo do século XXI? Veja, não existe um conceito, não existe uma definição. O que a gente pode dizer é que existe um conjunto de ideias, um conjunto de ações que podem caracterizar a Revolução Bolivariana, né, para poder atingir o chamado socialismo século XXI. E isso na mente, na ideia do Hugo Chávez. Tá? Então, como é que a gente pode entender a Revolução Bolivariana? A gente pode entender como um conjunto de ações políticas, econômicas e sociais, né, culturais também, para combater o neoliberalismo. Né? Então, Hugo Chávez, de uma maneira certa ou errada, boa ou ruim, né, não cabe julgamento, ele tentou, né, fazer uma democracia popular, participativa, tentou combater uma dívida social, tentou melhorar a saúde, a educação, a estrutura produtiva, quis controlar os meios de produção, né, a terra, repassar para a classe trabalhadora, quis lutar contra a hegemonia política, econômica e cultural dos Estados Unidos na América Latina, fez a proposta de uma integração política, né, internacional, latino-americana. Então, por exemplo, ele criou a Alternativa Bolivariana para as Américas, né, a ALBA. Aí ele conseguiu que alguns países entrassem, né, como por exemplo a Bolívia, Cuba, né, numa aproximação aí geopolítica. Ele criou um canal, né, latino-americano chamado Telesul, só com programas latino-americanos para mostrar a cultura latino-americana. Fez a proposta de criar um banco chamado Banco do Sul, né, que seria a oposição ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, né, que essas duas instituições têm a sede nos Estados Unidos. Então, tudo isso, né, essas ideias dele, essas tentativas dele, eram para promover essa grande revolução, não só na Venezuela, mas também em outros países da América Latina, se inspirando naquele processo de independência feito pelo Simão Bolívar. Porque o Simão Bolívar foi um personagem histórico que promoveu a independência de várias regiões aqui da América do Sul em relação à dominação espanhola. Então ele está fazendo essa proposta de novo. Né? Só que agora, guardadas as devidas proporções, situações e comparações, ele está se colocando no papel do Simão Bolívar para fazer uma proposta para que se possa se livrar da influência dos Estados Unidos, para que se possa se livrar dessa influência da política econômica neoliberal. Né? E assim, fazendo essas reformas, né, passando por essa chamada Revolução Bolivariana, os países poderiam atingir o socialismo do século XXI, que seria uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais amorosa, com mais liberdade, com mais igualdade. Né? O fato é que Hugo Chávez não conseguiu fazer isso na Venezuela, tampouco na América Latina. Né? Ele não conseguiu fazer as negociações políticas necessárias, acabou agindo de forma unilateral, acabou criando mais conflitos na sociedade venezuelana. Então, a sociedade venezuelana passa, repito, por uma grave crise política, econômica e social, né? Desnutrição, violência, assassinato, né? Falta tudo na Venezuela. Por isso que teve um grande êxodo da sua população. Muita gente vai embora, porque fica cansada dessa situação toda e percebe que não há possibilidade de mudanças, né? Então, uma coisa é você propor a revolução, a socialismo do século XXI, e outra coisa é ver o que de fato tem acontecido na Venezuela. Beleza?